Ciência, sexto ano, professora Débora Corrêa. Oi, gente, tudo bem? Espero que esteja tudo tranquilo. E hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de ciências com os conteúdos do segundo bimestre, os quais a gente já iniciou. Então, hoje nós vamos ter uma breve revisão sobre esses conteúdos para poder relembrar. Então, a aula é do dia 26/5 de 2020. Os conteúdos são substâncias simples e compostas, misturas homogêneas e heterogêneas, separação de misturas. E aí eu coloquei as habilidades que a gente pretende alcançar estudando com esses conteúdos, tá bom? Espero que vocês prestem bastante atenção na aula e eu vou passar algumas instruções para vocês. Instruções da aula. Aula do dia 26/5. Vocês vão fazer a leitura do livro didático do capítulo 11. E quando eu estiver explicando, é importante que vocês estejam com o livro em mãos também para você ir acompanhando, tá? Então, você vai assistir com bastante atenção a explicação oral por meio do vídeo, tá? A partir da leitura do capítulo 11 e das explicações do vídeo, faça um esquema, ou um mapa conceitual, um resumo, o que você achar melhor, tá? No seu caderninho, com as informações que você considera importante. Lá no final do vídeo vai estar lá as instruções da atividade também, tá bom? Então, você vai copiar e responder também as atividades das páginas 204 e 205, de 1 até 11, tá? Em caso de qualquer dúvida, vocês podem me perguntar lá no fórum. Oi, gente, vamos lá? Vamos começar a aula agora. Já espero que vocês tenham lido o texto do capítulo 11, né? E aí nós vamos relembrar agora alguns conceitos que a gente já viu em aulas anteriores, assim quando iniciou o segundo bimestre. Pode ser até que vocês tenham algumas anotações já no caderninho de vocês, tá? Então, vamos lá. Quem lembra o que é uma substância pura? Ou simplesmente a gente vai chamar de substância, tá? Então, pensa em um minutinho, o que são substâncias? Na verdade, as substâncias são materiais que possuem composição químicas e propriedades físicas e químicas constantes, tá? Já que não se modificam em pressão e temperatura constantes. De forma geral, as substâncias puras, elas podem ser classificadas de duas formas, tá? Que são as substâncias simples, são compostos químicos formados por átomos de um mesmo elemento químico. Por exemplo, nós temos o oxigênio, E aí, as moléculas dele são formadas por dois átomos do elemento químico oxigênio. Por isso, trata-se de uma substância simples. Já substância composta são aquelas, formadas por átomos de elementos químicos diferentes, como é o exemplo do CO2, gás carbônico ou dióxido de carbono. As moléculas do gás carbônico são formadas por um átomo do elemento carbono e dois átomos do elemento oxigênio. Então, como os elementos químicos são diferentes, eles tratam-se de uma substância composta. E aí, agora vamos lá, vamos ver aqui nesse mapa mental sobre mistura agora. Quem lembra o que é mistura? Pensa aí. Mistura, então, é a união de duas ou mais substâncias diferentes, independentemente se elas são simples ou compostas, tá? Ela apresenta características físicas, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, tá? Tenacidade, e aí elas vão ser diferentes e variáveis, então não vão ser fixas, tá? Em comparação às substâncias que a acompanham. A mistura da água, por exemplo, e o cloreto do sódio apresentam um ponto de fusão totalmente diferente em relação aos pontos de fusão da água e do cloreto de sódio isoladamente. E aí eu tenho aqui nesse mapa mental as misturas homogêneas, que é aquela que apresenta apenas uma fase, ou seja, um único aspecto visual,
E elas são formadas quando o material tem as capacidades de dissolver outro, por exemplo, a água e o cloreto de sódio, a água e a glicose, ok? E aí, nós temos agora as misturas heterogêneas, tá? Por exemplo, o leite é uma mistura heterogênea porque possui uma fase líquida, que seria a água, e uma fase sólida, que é a gordura, tá? Então, as misturas heterogêneas apresentam mais de uma fase, tá? Dois ou mais aspectos visuais. E aí são formadas quando um material não se dissolve em outro. Por exemplo, o leite, o sangue, a água e a areia, a água e o óleo. Então, dá uma olhadinha no mapa mental, dá uma analisada e relembra aí, tá bom? Então, aqui também tem um esqueminha só mostrando, né, a identificação de substâncias puras, né, que elas são formadas por moléculas quimicamente iguais entre si e podem ser representadas graficamente através de uma fórmula. Ou tudo é material que se caracteriza por apresentar densidade, temperatura de fusão e ebulição e outras propriedades constantes, tá? As substâncias puras podem ser simples ou compostas, conforme eu falei para vocês, tá? Aqui, resumindo, nós temos o conceito de mistura, né? Ela é formada por duas ou mais substâncias, cada uma delas sendo denominada componente. E aí temos a mistura homogênea, que apresenta uma única fase. E temos a mistura heterogênea, que apresenta pelo menos duas fases. Nesse mapa aqui é só representando, né, as misturas homogêneas, que tem apenas uma fase. Ele me dá aqui um exemplo, água e açúcar, né? E aí ele me dá aqui também o ar atmosférico. E nas heterogêneas, ele me fala duas ou mais fases, né? E aí a gente consegue visualizar nitidamente aqui, né? A água e o óleo, a questão do sangue. O sangue, aí tem aqui o desenhozinho dos glóbulos, né? Temos aqui no exemplo 3 a água e a areia. E aí a gente pode visualizar nesse mapa também que misturas são diferentes de substância, tá? Então, mistura são duas ou mais substâncias. E a substância é apenas uma substância, ok? Separação de misturas. Na página 195 do livro didático, tem escrito lá: separação dos componentes de uma mistura. Já vimos que não é comum encontrar substâncias puras na natureza. Geralmente, encontramos misturas de muitas substâncias diferentes e, em algumas situações, queremos separar seus componentes, né, para obter o sal de cozinha a partir da água do mar, para remover as impurezas da água, em estações de tratamentos, para fabricar perfumes com componentes obtidos a partir de folhas e flores, para extrair das plantas substâncias com propriedades medicinais. E para a execução de todos esses processos, é necessário o uso de técnicas que separam os componentes das misturas. E aí nós vamos ver quais são essas técnicas que permitem essa separação. Então, continuando lá na página 195, nós temos os métodos de separação. A gente vai começar com a catação, tá? Então, se você mora em uma região em que há coleta seletiva de resíduos, certamente você conhece o método de catação. É por meio desse método que separamos plásticos, papéis, vidros e metais para destiná-los à área de reciclagem. Outro exemplo que a gente tem bem simples e a gente utiliza sempre em casa é a catação do feijão, né? Quando a sua mãe ela pede para você separar o feijão, então você está fazendo um processo de catação. Ou seja, esse é um processo de separação manual dos sólidos com diferentes tamanhos de partículas. E aí nós temos também a peneiração. Por exemplo, nas construções é comum o uso da peneira para separar a areia fina da areia grossa, das pedras e de outros componentes, tá? Então, as peneiras deixam passar um componente menor que o espaçamento de sua malha, retendo assim os componentes maiores, tá? A peneiração separa, portanto, os componentes sólidos de uma mistura heterogênea
com base no tamanho, tá? E aí, um exemplo também que a gente pode dar lá na nossa casa é quando vai fazer um bolo e aí a sua mãe faz a peneiração da farinha do bolo. Então, a farinha provavelmente foi peneirada, né? E este processo utilizando na separação dos sólidos de tamanhos diferentes, através do auxílio de uma peneira, onde somente as partículas com menor dimensão atravessam essa malha. E aí vai ficar aquele bolo bem fofinho que sua mãe faz para você, viu? Aqui nós temos a levigação e a ventilação. Elas vão estar lá na página 196 do livro didático, tá? A levigação consiste em usar uma corrente de água para separar corpos mais densos dos corpos menos densos em uma mistura heterogênea de sólidos, tá? Os corpos menos densos, eles são arrastados mais facilmente pela água, e um exemplo disso é o que ocorre lá nos garimpos, tá? Uma corrente de água passa por entre uma espécie de rampa ou por uma bacia, conforme está aí na imagem, né? Arrastando as partículas menos densas de areia e deixando no fundo o ouro mais denso. Depois, nós temos a ventilação. A ventilação, ela é, se você esfregar entre as mãos alguns grãos de amendoim com pele, ou, por exemplo, igual está aí na minha imagem, fazer isso com o ventilador, eles vão, você vai poder ver, né, que o amendoim, ele com a pele, os que ainda estão cobertos por uma película escura, verá que boa parte desta pele se solta. Depois, assoprando ou com o uso do ventilador, conforme está aí na imagem, tá? É possível separar essa pele dos grãos, ok? Temos aqui a separação magnética, que está lá na página 196 ainda, tá? E ela começa com a pergunta assim: você já manipulou um ímã? Então, devem ter percebido que ele gruda em algumas coisas e em outras não. O ferro, por exemplo, ele é atraído por ímãs, enquanto o cobre, usado para fazer fios e canos, não. A separação magnética, ela é usada em misturas heterogêneas, nas quais um dos componentes é atraído por um ímã. E aí, nós temos também a dissolução fracionada. O que seria dissolução fracionada? Imagine como seria separar o açúcar da areia pelo método de catação. Seria um trabalho quase impossível, tá? Mas sabemos que o açúcar ele se dissolve na água, enquanto a areia não. Quando um dos componentes de uma mistura heterogênea é solúvel em água e outros não, é possível usar a dissolução fracionada. No caso, podemos adicionar água à mistura de açúcar e areia em quantidade suficiente para dissolver todo o açúcar. E em seguida, basta despejar com cuidado a água com açúcar em outro frasco. Restará então um recipiente com areia e outro com uma mistura homogênea com água e açúcar, cujos componentes podem ser separados por outros processos, como a destilação ou a evaporação, como nós vamos ver daqui a pouco. Filtração, está na página 197 do livro, tá? O processo de filtração é muito usado nas residências para filtrar a água das torneiras antes de bebê-la. A vela do filtro retém as partículas maiores, como as partículas do solo ou certos micro-organismos, e deixa passar a água com sais minerais e outras partículas muito pequenas. A filtração é, portanto, um processo de separação de misturas heterogêneas, formadas por componentes sólidos e líquidos ou sólidos e gasosos. Um exemplo disso em casa também é quando a sua mãe coa o café. Então, ela utiliza esse processo de separação, tá? Então, o filtro, ele faz essa função de separar, né? De fazer essa separação de misturas, tá bom? E aí, temos na página 198 o processo de decantação. Esse processo, você vai ver o seguinte na imagem do livro de vocês, página 198, tá? Se você deixar uma mistura de areia e água em repouso,
verá que a areia, que é mais densa, vai se depositando no fundo do recipiente. Esse processo é chamado de decantação. Após a decantação, você pode usar um sifão, que é um tubo cheio de água que transfere o líquido de um recipiente em um nível mais alto para o outro, em um nível inferior. Temos aí a imagem, tá? Além de separar sólidos e líquidos, a decantação também pode ser usada para separar diferentes líquidos que não se misturam e que sejam de densidades diferentes, como é o exemplo aqui da imagem, que tem a água e o óleo, tá? Após a decantação, pode-se usar um funil com uma torneira, né, que é fechada depois que o líquido mais denso é transferido para o outro recipiente, conforme mostra a figura aí no livro de vocês, tá? E aí um exemplo também que a gente pode ver no nosso dia a dia é quando a gente faz, por exemplo, um suco de maracujá. Você já prestou atenção quando o seu suco ele vai todo para o fundo? Pois é, então isso é uma decantação. Esse processo ele é utilizado quando o componente sólido for mais denso, né, que o líquido da mistura. Então essa diferença de densidade faz com que o sólido se deposite no fundo do recipiente, tá bom? E aí você pode observar aí as imagens e a do livro de vocês também na página 198. Agora nós vamos para a evaporação, que ainda está na página 198, tá? Evaporação. Você sabe de onde vem o sal que utilizamos para temperar os alimentos? Em muitas regiões do Brasil, como é o caso do Rio Grande do Norte, o sal ele é obtido a partir da água do mar, tá? E para isso é utilizado o método da evaporação. Na evaporação, a fração líquida da mistura não pode ser reutilizada, tá? Apenas o material sólido ele é recuperado, que permite separar de uma mistura homogênea o componente sólido dissolvido, tá? Primeiro, a água do mar ela vai ser bombeada para imensos tanques que formam as salinas. Com o calor do sol, a água dos tanques ela vai evaporar, deixando no fundo apenas o sal, que é então recolhido e tratado para a retirada de impurezas. Agora, na página 199, nós temos o processo de destilação. É um processo que é usado para separar componentes de uma mistura homogênea, formada por um líquido e um sólido dissolvido, como uma mistura de água e sal, ou por dois líquidos com pontos de ebulição muito diferentes, tá? No processo de destilação simples, o líquido pode ser recuperado. Para isso, usa-se um aparelho chamado destilador, como representado de modo simplificado aí no livro de vocês, na figura 11.20. Dá uma olhadinha nessa figura, tá? E aí, se desejarmos separar uma mistura de água e sal, sem descartar a água, devemos fazer uma destilação. O vapor de água passa pelo tubo interno do condensador, cujo o tubo externo é resfriado para uma corrente de água fria. Com a temperatura do tubo, Como a temperatura do tubo é mais baixa, o vapor se condensa e volta a ser água líquida, tá? Escorrendo até ser recolhida em um frasco. O sal permanece no recipiente de fervura. Aí podem observar por essa imagem do livro de vocês, página 199, tá? Então, para finalizar a nossa aula, nós temos aqui a atividade, tá? São duas atividades, essas atividades vocês irão fazer no caderno, tá? Então, a partir da leitura do capítulo 11 e das explicações do vídeo, façam um esquema no caderno com as informações consideradas importantes. Então, você pode escolher um resumo, um esquema, a melhor forma que representa tudo aquilo que você conseguiu entender da leitura do capítulo e da explicação que eu dei para vocês no vídeo, tá bom? Então, você vai passar tudo isso que você entendeu para o seu caderno, seja em forma de mapa conceitual, de esquema ou de resumo, tá bom? Finalizando essa primeira atividade, você vai partir para a segunda atividade, que é do livro didático, que você vai copiar
e responder no caderno as questões das páginas 204 e 205, tá? De 1 até a 11. Caprichem, façam com atenção, carinho e vai ficar tudo bem. Na próxima aula, a gente vai corrigir essas atividades, tá? Chegamos ao fim da nossa aula, né? E aí, vou deixar uma frase para vocês refletirem, tá? Só precisamos dar as mãos e viver cada dia com coragem. O momento ele é muito difícil para todo mundo, mas eu tenho certeza que Deus nos dará força e coragem para a gente enfrentar essa situação e para que a gente não desanime, né? E que vocês todos tenham um bom estudo, tá bom? Caprichem nas atividades, se dediquem e em breve nós estaremos juntos. Um abraço enorme para vocês.